Teremos agora o painel Conheça o Mercado Latino-Americano de ISPs e as oportunidades de negócios. Para compor o palco, convidamos os palestrantes. O senhor Ariel Greiser, presidente da CABASE, Câmara Argentina de Internet. O senhor Basílio Pérez, diretor da Abrint e presidente da LAC-ISP, Federação das Associações Latino-Americanas e do Caribe de ISPs. O senhor Alejandro Didi, representante da WISP México, Associação de Provedores de Internet Sem Fio do México. O senhor César Aníbal Grisotto, membro do Conselho da CAP, Câmara Argentina de Pequenos Provedores de Internet. E o senhor Wardner Maia, presidente do LACNIC. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Basílio Pérez. Boa tarde a todos. Nós vamos conversar um pouco para contar sobre... Eu precisava do teu passador. Nós vamos falar sobre o LAC-SP, que é uma associação que nós criamos, que é uma federação de associações latino-americanas de provedores de internet. Atualmente tem 5 países que fazem parte, já temos 9 associações fazendo parte do LAC-SP. Eu vou contar rapidamente uma história de como que a gente começou. Essas conversas começaram em novembro de 2013. Nós fizemos uma reunião junto com a CABASE, durante o evento do ICANN, e nós criamos um protocolo de intenções para troca de experiências. A ideia básica naquele momento era apenas trocar informações de como que as coisas eram na Argentina, como que as coisas eram no Brasil. Então, era uma questão de manter um canal de comunicação aberto para que a gente pudesse conversar. Isso foi evoluindo um pouco. Em 2015, aqui no Brasil, durante o evento do IGF, numa conversa com o Ariel, na verdade, almoçando, né? Nós estávamos almoçando e aí surgiu a ideia de se criar realmente uma federação, algo que fosse mais inclusivo com outros países, além de Brasil e Argentina apenas. Foi de lá que começou a ideia. E isso foi gerando uma série de conversas, uma série de discussões. Em 2018, em setembro, nós já tínhamos conversado, montado um estatuto, e durante o evento do LACNIC, em Rosário, nós praticamente definimos as regras principais desse estatuto. Então, foi quase que o começo realmente da associação, começou aí, inclusive o nome LAC-SP surgiu durante essa reunião. Em março, durante um evento da Andina Link na Colômbia, nós nos reunimos com outras pessoas. Você vê que as pessoas vão mudando ao longo nas fotos. Então, nós nos reunimos e fechamos realmente alguns últimos detalhes de como seria essa formatação do estatuto para a gente começar o LAC-SP. Em abril, o Breno foi até Montevidéu, o Ariel também, e foi assinado o estatuto, ou seja, para começarmos o funcionamento da federação. E em maio, não tem nem, vai fazer um mês ainda, nós fizemos a primeira GO com a eleição da diretoria, durante um evento que tive do LACNIC na República Dominicana, e aí foi escolhida a diretoria, do qual eu sou o presidente, o Ariel é o vice-presidente, e o Breno é tesoureiro, o Carlos é segundo secretário. Então, foi escolhida uma diretoria, tem inclusive um mexicano, que também é da diretoria, e
com isso a gente começou realmente a funcionar. Qual é a ideia do LAC-SP? É fomentar a integração das associações, estimular a cooperação e o intercâmbio de experiências, contribuir para o desenvolvimento da conectividade e acesso da internet na América Latina, realizar eventos para difundir as atividades e defender os pontos de vista e os interesses comuns dos provedores. Quem participou do primeiro painel que nós tivemos no evento aqui, esta semana, que falamos sobre postes, já devem ter visto que já houve um efeito prático. A gente já conseguiu mostrar como é a questão de postes nos outros países e isso já vai começar a ter algum impacto aqui no Brasil. Então, da mesma forma como nós temos muita coisa para ensinar para os outros países, para que eles possam evitar erros que nós já cometemos no passado, nós também temos muito a que aprender com os outros países. Então, vai ser uma troca de experiências muito importante entre os diversos países envolvidos nesse federação. Essas são as associações que já constam. Atualmente, do Brasil, temos a Abrint, Internet Sul, Abramult e Rede Telesul. E as outras associações são dos outros países. Estive conversando com a Abranet ontem, eles também estão pensando em entrar. O NAISP é da Colômbia e já tem uma segunda federação da Colômbia querendo também participar. Então, a tendência é que isso vai crescendo agora nos próximos meses. Já temos, inclusive, o nosso domínio. A equipe do Maia andou preparando um site e eu coloquei aqui a primeira página do site, que já está começando a funcionar. Então, a coisa já está andando. Agora nós já estamos começando, então vamos em frente com isso daí. Por questões de horários, de voos e tal, eu vou passar a palavra primeiro para o Alejandro, porque ele talvez tenha que nos deixar antes de terminar o painel, por causa do trânsito que está para chegar até Guarulhos, e depois, na sequência, nós vamos continuar conversando aqui sobre o LAC-SP. Alejandro vai falar em espanhol, e aí quem não estiver entendendo, tem os fones lá atrás, tá? Obrigado. Buenas tardes, excelente. Tercera es la vencida. Buenas tardes, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos y recibirnos. Es para nosotros, como Asociación Mexicana de Proveedores de Internet, un orgullo poderlos acompañar en un evento tan grande. Como platicó nuestro amigo señor Basilio, tuvimos la bendición de Dios de conocer a estos señores, que al principio se convirtieron en nuestros amigos, pero ahora todos los de este presidio son nuestros hermanos. Estamos bendecidos porque nos han ido coachando, nos han ido dirigiendo. Ellos nos llevan mucha ventaja, ustedes como país nos llevan mucha ventaja en el tema de las asociaciones. En México había un proveedor, o hay un proveedor preponderante, que es el que tiene el 80% del país, y no dejó que entrara ningún otro proveedor hasta hace pocos años. La regulación se acaba de cambiar hace apenas 5 o 7 años, donde cambian por fin la regulación del gobierno y le permite a los pequeños proveedores o a los regionales empezar a dar servicio. Esto obviamente no le cae en gracia al proveedor preponderante y no está fácil, pero siguiendo el ejemplo de países que se han organizado como ustedes, con el coacheo y la dirección de estos amigos, ahora hermanos, hemos avanzado, gracias a Dios, bastante. Hemos estado atendiendo a todos los eventos a los que nos han ido invitando en varios países. Ha sido un constante aprendizaje y ahora tenemos la oportunidad de participar en LAC-ISP. Como les cuentan, el LAC-ISP, la idea es quizás el día de mañana que cree un manual de las mejores prácticas para regulaciones, incluso para los gobiernos, para evitar que cuando un gobierno quiera tomar una mala iniciativa, como fue el caso de nosotros, donde la regulación estaba basada para favorecer solo a una empresa, no podemos decir un competidor.
no fue nunca escuchado el gremio de los consumidores o de los empresarios. Nada más favorecía, la regla favorecía al único proveedor. Entonces ahora hay que romper ese esquema y Lucky SP, Abrain, Capi, Cabase nos han ido ayudando a mostrarle al gobierno cómo se deben hacer las regulaciones, cómo se les da oportunidad de competir a todos los demás empresarios y de esa manera lograr un ecosistema de libre competencia que es muy rico para el consumidor al final del día. Muchas gracias por la invitación. Les ofrezco una disculpa anticipada. Tendré que abandonar el foro por cuestiones de tráfico. Me dicen que si me la juego no llego y hay que llegar. Muchísimas gracias. Bueno, falar em português. Vou passar para o Maia, que ele também vai ter uma apresentaçãozinha, uma coisa para informar. Alô? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aí, eu tenho uma apresentação, só tem 154 slides, então vai ser bem rápido. Não, brincadeira, são 3 ou 4 slides só. Mudar de lugar aqui, então. Esses números que eu coletei aqui, eu acho que eles dão bastante a amostra do porquê do LAC SP. Que a gente vai ver que existe um desequilíbrio, não só no mundo, em relação à nossa região, que é a América Latina e Caribe, mas dentro da nossa própria região. Aí nós temos a distribuição de ASNs no mundo. Esse em laranja é LACNIC, que tem aí 9.500 e poucos AS, né? Que representa apenas 10% do total, né? Se a gente pegar a região do HYPE e ARIN, né? Europa, Estados Unidos, eles têm a grande maioria, e Ásia e Pacífico também. Então, nós temos ainda muito poucos ASNs na nossa região. Nesse gráfico aí, nós temos a distribuição de ASNs por país no mundo, né? E aí tem uma coisa muito interessante que chama atenção. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de sistemas autônomos, só perde para os Estados Unidos, né? E a gente pegar a relação aí estão os 20 primeiros, né? A gente ainda pega lá, a Argentina está em 20º, que é uma boa colocação, né? Mas no meio aí não tem nenhum país da nossa região, da América Latina, em número de ASNs. E aqui é a distribuição de ASNs na região do LACNIC. Então, se a gente tirar aí o Brasil, né, seguido da Argentina, Brasil e Argentina são os que estão melhores. O Brasil muito bem, por ser até o segundo do mundo, né, e a Argentina é o segundo, mas depois a gente vê um número muito insignificante, digamos assim, de AS. Por exemplo, o México, ele tem uma população que é um pouco mais da metade do Brasil. E, no entanto, ele não tem nem 20% do tanto de sistemas autônomos. Isso explica pelo que o Alejandro acabou de dizer, né? É uma questão de regulação, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que se dar até por feliz que a nossa internet ela se apoia em alguns pilares. Um deles é a governança feita pelo CGIBR, que é uma coisa que não está nas mãos do governo, né? E a gente tem que lutar para que continue assim. O Comitê Gestor da Internet, ele é uma organização multissetorial, que tem representantes de todos, né, de todos os setores da sociedade, e também a questão regulatória, que não sei se foi pensada com essa finalidade, com certeza não foi pensada com essa finalidade, mas acabou abrindo a licença de SCM, que lá atrás foi pensada que a gente sabe que foi pensada para resolver um problema das grandes operadoras,
quando criaram a licença de SCM, ela acabou abrindo as portas para o surgimento das nossas empresas, né? Então, a gente tem que agradecer e tentar até exportar esse modelo para outros países, tanto da governança de internet, como o próprio modelo regulatório que permite que empresas como as nossas prestem serviço na região. Eu fiz aqui, finalmente, uma certa viagem aí, né? Se o mesmo ambiente tivesse presente nos outros países, quantos ASNs nós teríamos a mais, né? E aí eu fiz uma projeção, isso com relação proporcional à população, né? Então, se a gente pensar que o Brasil aí tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, o México tem 126 milhões, e a gente fizer a relação do tanto de AS por população, o México teria que ter a mais, hoje, 3.600 AS. A Argentina, que é o que está melhor, ainda teria, para estar no mesmo pé de igualdade, a mesma proporção que o Brasil, mais 444 AS. E a gente teria, então, pegando só os 5 primeiros países aí, né, nós teríamos aí 5.570 AS a mais que deveriam ter. 5.570 AS significa 5.500, né? E por que isso não existe? Por causa do ambiente regulatório nesses outros países, que não foi tão favorável como foi no Brasil, né? Esse número aí é muito interessante, porque nós estamos falando hoje de muitas fusões no Brasil, né? Nós estamos já num estágio aí de fusões, incorporações e tal, né? E mostra que o mercado latino-americano, ele tem um potencial muito grande de crescimento. Não só para fornecedores que fornecem equipamentos para a gente aqui, que já estão vendo isso aí, já estão montando suas sucursais lá fora e tal, como também, por que não, para provedores de serviço. Para a gente, é um mercado que eu estou convicto que vai explodir nos próximos anos. Eu estive num evento no México recentemente, e estavam presentes ali umas 800 pessoas, dos quais 600 eram pequenos operadores de internet. E eu vi claramente naquele público o Brasil de 2010, o Brasil de 2009. Aquele público era um público que ainda falar em ASN, ter numeração IP própria, rodar BGP e tal, ainda é uma coisa muito distante para eles, como era para a gente há 10 anos atrás, né? E hoje, felizmente, essa situação mudou. E aí, nesse sentido, eu acho que o LAC SP, ele vem a suprir uma lacuna, que é justamente poder ter esse intercâmbio entre as associações, a gente aprender, e estamos aprendendo muitas coisas, trazer as boas coisas de lá, né? Por exemplo, o preço do poste no México é $4 por ano. E se for de fibra, que é mais leve, é 80 centavos por ano, né? Então, essas coisas boas a gente tem que trazer para cá e exportar as coisas boas nossas, que são esses modelos regulatórios, né? Então, eu acho que o LAC SP vai ser um novo marco aí na trajetória da própria Brint e das outras associações que compõem aí o LAC SP. Não sei se todo mundo entendeu o que aconteceu no México. Assim, o México passou por uma privatização, assim como aconteceu no Brasil, já há bastante tempo atrás. Só que, diferente do Brasil, em que nós já existe... Na verdade, o que aconteceu no México é que não teve a norma 4 de 95, como nós tivemos aqui. Então, o fato de ter aquela norma do Ministério que separou internet de telecomunicações e permitiu o surgimento dos provedores de acesso discado no Brasil. Então, quando veio as privatizações, já tinha milhares de provedores de acesso discado. No México, isso não aconteceu. Ficou tudo sendo telecomunicações para eles. Então, quando houve a privatização, ficou em lei definido que ninguém podia fazer telecomunicações, a não ser a empresa que foi privatizada. Ou seja, ele acabou tendo um monopólio
estatal virou um monopólio privado. E isso ficou até 5 anos atrás. Quando isso foi mudado em lei, porque mudaram os governos, mudaram os deputados, e eles resolveram finalmente corrigir essa distorção, que eu considero um absurdo, eles corrigiram essa distorção e aí começaram a surgir os provedores. E eles surgiram de 5 anos para cá, por isso que eles têm esse número tão pequeno de provedores, por isso que eles estão atrasados em relação ao desenvolvimento do que aconteceu no resto da região. Estão trabalhando muito com o wireless ainda, porque eles nem chegaram na fibra ainda. Então, eles têm muito que aprender com o que aconteceu com a Argentina, no Brasil e na Argentina, mas eles também têm algumas coisas interessantes para a gente usar das ideias do que eles estão montando lá. Eu vou passar agora para o Ariel, para ele falar um pouco sobre como que é a situação lá na Argentina. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en español. ¿Okay? Muchas gracias por invitarnos a este magnífico evento. La verdad, los felicito. Ha sido estos 3 días impresionantes para mí. Muy bien. Yo primero quería, siguiendo con la presentación de Basilio, de por qué formamos esta federación LAC-ISP, es en parte porque nos tenemos que reconocer como industria en Latinoamérica y tenemos de alguna manera que ocupar espacio que hay en los organismos internacionales, en los generadores de estándares que ocupan a Latinoamérica, como la ITU, como CITEL, aquellos lugares donde se le habla al regulador de cada país, donde están los reguladores de cada país, que finalmente nos norman a cada uno de nosotros, nos ponen las reglas con las cuales tenemos que desarrollar nuestro negocio. Entonces es necesario que haya alguien ocupando el espacio de los ISPs. Dentro de las distintas organizaciones que hay en América Latina y Caribe, hay una organización que representa a los grandes carriers. Hay otra organización que representa a las grandes plataformas, Google, Facebook, y no había alguien que represente a los ISPs. Por eso nos pareció y me parece fundamental la participación de todos los actores ISP de la región, defendiendo y entendiendo las realidades de cada país y viendo de qué manera, aprendiendo, como decía Basilio, uno de cada otro, podemos mejorar las condiciones de competencia y las condiciones de igualdad frente a esas otras compañías que tienen otra forma de fondearse, otra forma de conseguir dinero, otra forma de operar, otra visión de cómo funciona Internet. Brasil y Argentina son 2 países distintos en la región. Quizás México se parezca más a nosotros que el resto. Nosotros tenemos muchos pequeños operadores en todos nuestros países, porque la geografía y la demografía de nuestros países ha hecho que haya muchos pequeños ISPs, o no tan pequeños, medianos ISPs, defendiendo algo que es muy importante, la región, la localía. Y cada uno de nosotros sabe que eso tiene un valor. Entonces, es muy importante que todos nosotros que damos servicio en una región y que quizás no somos un gran operador que ocupa medio país o las ciudades más importantes y tiene millones de clientes, tiene miles o cientos. Tenemos que encontrar la forma de discutir y mejorar nuestras condiciones de operación en competencia. Hubo proyectos y hay proyectos de grandes compañías de resolver la conectividad en cada una de las regiones que tienen poco
conectividad al hogar, que es parte de lo que hacemos nosotros todos los días. Es parte a lo que nos dedicamos, a llevar conexión en los lugares donde los grandes no fueron. Entonces, es muy importante que podamos tener el feedback de cada uno de ustedes de cuáles son las condiciones que piden, y más países federales como Brasil y Argentina, donde hay regulación de un municipio, regulación de un estado y después del país. Todos tenemos que entender ese funcionamiento. En la Argentina tenemos la necesidad de discutir con cada uno de los distintos gobiernos, cada una de las distintas tasas que nos cobran por el uso de postes, tasas que nos cobran por el uso del costado de las autopistas o de las autovías, tasas municipales para el despliegue de las redes, tasas municipales para el uso del espectro radioeléctrico, y después además tenemos las tasas provinciales y las tasas nacionales. El fisco cobra mucho y cree que nosotros somos un lugar donde ir a cobrar. Entonces, intercambiando ideas, entendiendo cómo es y cómo se desarrolla el mercado en otras partes del mundo, podemos conseguir que no solamente el ISP local sea el que vaya a negociar con el intendente, con la municipalidad, sino que haya una federación, varios niveles más arriba, que pueda escribir documentos, que pueda entregar propuestas y que vea cómo se desarrolla, porque es mucho más sencillo para la federación defenderse desde una estructura más grande que el pequeño ISP teniendo que ir a negociar con las autoridades locales. Así que celebro que estemos trabajando en esto. La verdad que la integración que hemos tenido todos estos años con Abrint ha sido excelente, y ahora es tiempo de trabajar en eso, en ocupar los espacios internacionales y los espacios de regulación para empezar a generar esta documentación y estas normas que nos respeten. Por ahora nada más. Gracias. Bom, tem uma parte muito interessante nesse assunto, que é o seguinte: é aquela velha história de que o santo de casa não faz milagre. Então, o que acontece? A gente nota que uma federação internacional, englobando toda a América Latina e o Caribe, ela vai ser muito mais escutada pelos reguladores do que, às vezes, até uma associação local. Na semana passada, eu estive no México e eu passei por essa experiência, porque nós fomos conversar com a secretária de comunicações de lá, que é uma coisa equivalente ao MCTIC aqui no Brasil. E eles já tinham algum contato com essa Secretaria de Comunicações, mas quando eu comecei a falar como o LAC SP, eu percebi que a atenção que eles deram era muito maior. Eles queriam realmente saber e entender o que tinha acontecido no Brasil, como nós conseguimos chegar a 11 mil provedores. Eles ficaram super interessados na nossa história. Quais regulamentos, o que aconteceu no Brasil para acontecer o que temos aqui hoje. Então, isso vai ter um peso muito importante para a gente em todos os nossos relacionamentos. Vamos ver agora um pouco o César da CAP, que ele é uma associação da Argentina também, de pequenos provedores da Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es César Grisotto, soy directivo de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet y socio fundador con los que están aquí de LAC ISP. Agradezco la invitación, realmente es espectacular este evento. Venimos año a año y vemos que el crecimiento es exponencial y bueno, estamos muy, muy contentos. Yo quiero hablar específicamente de ejemplos en donde LAC ISP puede servir para el desarrollo latinoamericano. Y uno de los temas que vemos son las fronteras de negocio. A partir de nuestras visitas
a México, a Colombia, a eventos de Ecuador, obviamente acá Brasil, Argentina. Vemos que al principio los ISP compraban, digamos, sus servicios en ciudades, luego se agrupaban en esas ciudades para obtener mejores beneficios, luego se agruparon en forma dentro de los países y ahora lo que estamos viendo es que estamos trabajando como un bloque latinoamericano. Bueno, yo creo que ese es el camino. A partir de ahí pasan tenemos la necesidad, digamos, de comunicarnos y de integrarnos. De hecho, cuando comprábamos o compramos IP Transit en nuestros servicios y nuestros proveedores de IP Transit le compraban al transporte internacional y el transporte internacional trabajaba en forma conjunta. Hoy vemos que estamos acercándonos a otros proveedores, a proveedores mayoristas, por la necesidad de las OTT, de estar cerca del ISP y bueno, tanto la OTT como la IPTV. Eso hace que los negocios vayan cambiando a medida de la gran cantidad de consumo que estamos teniendo. Y otra de los temas o de las cosas que por ahí se podían también trabajar en conjunto en bloque latinoamericano, que Alejandro Guidi esbozó, fue el tema de la legislación. A partir de que también estuvimos con la secretaria de Comunicaciones de México, el secretario de Comunicaciones de Colombia y el de Argentina, vemos que hay muchas cosas en común y que se puede trabajar en forma de bloque para no solamente, trabajar en conjunto, sino mejorar lo que hay y tener una previsión a largo plazo. Hay muchos temas para tocar como bloque latinoamericano y creo que esos dos son dos ejemplos de lo que podría ser. Gracias. Bom, tem uma outra coisa que a gente já vem acompanhando há algum tempo. Existem alguns provedores aqui no Brasil, na fronteira, né, que já estão fazendo negócios com... tem provedores atendendo outros países na fronteira e, às vezes, até vendendo serviço para outros provedores do outro lado da fronteira. Então, esse tipo de negócios são coisas que vão cada vez acontecer mais e acho que vão florescer. Então, eu acho o seguinte, que o LAC SP ele vai ter uma função muito importante de troca de informações entre todos os provedores. Nós temos que levar as informações. Vamos ter um trabalho muito pesado, inclusive, de levantar como que são as regulamentações de cada país, para poder ver o que tem de bom em cada lugar. Nós estamos apenas começando. Nós temos muito trabalho pela frente para fazer, para que essas coisas consigam... mas eu estou muito satisfeito porque, em menos de um mês, eu já noto que já houve algumas informações importantes e a gente já conseguiu alguns pequenos detalhes que já vão ajudar. Então, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa mais, ou então vamos fazer uma pergunta. Se alguém quiser alguma pergunta, a gente está à disposição aqui sobre as realidades dos outros países, o que está acontecendo. Sí. Perdón, Basilio, gracias. Yo quisiera también mencionar que dentro de la unión que podemos tener a través de esta federación es entender cómo el negocio va mutando en todas partes y ver qué otros negocios podemos hacer. Ayer yo estuve sentado aquí cuando fue la presentación de los OTT y la señora que estaba en la presentación, no me acuerdo cómo se llamaba,
ella hablaba de la regulación y las dificultades. En la Argentina eso ya no es problema, ya lo arreglamos, ya dimos ese paso. Y hoy los ISPs pueden dar servicios de televisión y pueden dar servicios de OTT sin ningún problema. Y en México están pensando lo mismo. Y en Chile también ya lo resolvieron. Y eso mejora el ARPU de cada uno de nosotros. Hay más servicios que podemos dar, más justificación para tirar fibra al hogar y entender cómo en cada una de las regiones aparecen nuevos modelos de negocio, estudiarlos, compartirlos y ver cómo los podemos llevar a todas partes. Então, temos perguntas? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Aí, ali. Boa tarde, tudo bom? Eu queria só saber entender um pouquinho melhor sobre o LAC SP. Como é que são feitas como é que se trabalha dentro do LAC SP? Isso é feito por projetos, o pessoal se reúne para discutir? Como é que são feitas as discussões? Esse é o meu interesse maior, porque a gente tem um interesse bastante grande de colaborar na questão de segurança. A gente já está fazendo alguns trabalhos, inclusive até com o pessoal da Cabase, e porque a gente está tentando trazer justamente como é que a gente consegue chegar nos provedores de médio e pequeno porte com questões de segurança, sendo que hoje em dia as empresas de segurança olham muito mais para os provedores grandes e acabam deixando de lado os provedores pequenos. Então, eu queria entender um pouquinho melhor se vocês já têm estruturados grupos de trabalho ou esse tipo de coisa, como é que é a comunicação e como é que a gente pode colaborar também, talvez quem não seja provedor, mas que queira colaborar em algum aspecto. Ainda não estamos estruturados para esse tipo de coisa. Estamos começando. A diretoria acabou de ser eleita, então nós temos que usar esse tipo de propostas para começarmos a montar nas primeiras reuniões que a gente vai fazer, começamos a estabelecer métodos de trabalho, vamos criar grupos, vamos criar, inclusive, estabelecer agendas de reuniões, agendas de eventos internacionais que nós temos que estar presentes. Então nós estamos numa fase completamente inicial. Então, é um bebê que acabou de nascer, a gente está ainda tentando entender como que a gente vai trabalhar. Então, só complementando, né, o trabalho do LAC SP, a gente entende que não é assim, nós não vamos fazer iniciativas que já existem, né? E, por exemplo, dentro do LACNIC tem o grupo de segurança, tem o LAC Search, né, que são né, tem o FIRST, são todos grupos relacionados à segurança. A gente como provedor, como LAC SP, nós não vamos ter especificamente um grupo, provavelmente, tratando de segurança, mas sim interagir com esses outros organismos já existentes, porque a gente tem o acesso ao provedor, né? Então, é mais interagir e não criar nada novo nesse sentido. Basílio, meu nome é Marcelo, eu sou da empresa Corning. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa, eu acho que isso é bastante importante para a região em termos de infraestrutura e desenvolvimento. Eu queria entender a impressão de vocês, a visão de vocês com relação aos desafios de infraestrutura para cada país, né? A gente tem diferenças de infraestrutura tão grandes e como a associação enxerga, né, se ela pretende proativamente mediar discussões de melhores práticas, evolução de tecnologia, né, contar para a gente um pouquinho do desafio que a associação vê com relação à infraestrutura e às necessidades de cada país da região. Eu acho que isso é um dos primeiros fatores que a gente vai trabalhar. Já estamos trabalhando. Justamente o que a gente fez no painel na quarta-feira, mostrando um benchmark de como que está a utilização de postes nos outros países. Então, a gente mostrou como que é calculado o preço de postes na Colômbia, como que são os preços no México. Então, isso já
vai ser usado justamente na questão da infraestrutura aqui no Brasil. E a questão de coisas que tem algumas coisas interessantes no Brasil, como o PGMC que aconteceu aqui, que tem o negócio do atacado, apesar dele ainda não estar deslanchado, mas a ideia, o conceito é bom. É que ele não andou até agora por causa de ofertas que estavam muito caras e de uma série de coisas. Mas, como o conceito é bom, nós podemos também replicar isso em outros países para que os reguladores de outros países possam obrigar as grandes operadoras a fazer ofertas de atacado para os pequenos provedores poderem usar. Então, nós vamos trabalhar muito nessa parte de infraestrutura. Hay algo que se llama jurisprudencia comparada, que es un regulador, por ejemplo, el regulador de Argentina, está en estudio en este momento el uso de infraestructura compartida, ¿sí? Dentro de eso están los postes, los ductos, los frentes de los edificios, y siempre solicita que le llevemos información de otros países. Y esto que está diciendo Basilio es fundamental, porque si nosotros construimos y tenemos claramente la forma de encontrar la jurisprudencia comparada, no de Suecia ni de Inglaterra, sino de América Latina, de nuestra realidad, esa es la que va a funcionar mejor, donde vamos a tener mayor fuerza para discutir, porque no nos pueden cobrar lo mismo a nosotros en la América Latina que lo que vale un ducto tirado en Suecia o en Estocolmo o en Irlanda. Entonces, creo que esto es tener jurisprudencia comparada, tener el vínculo para poder conseguir la información, escribirla y la federación que la baje a todos los reguladores de la misma manera nos va a ayudar. Mais alguma pergunta? Basílio, Maia, primeiramente, parabéns pela iniciativa maravilhosa. Hoje a Anatel disponibiliza a nossa outorga SM, um valor de R$400, e sai um pouco mais de 10, 15 dias. Como que funciona hoje essa outorga junto ao México, junto à própria Argentina? E também mais uma pergunta, se fala muito do Paraguai, o Paraguai não faz parte lá do LAC SP? Já pegaram algumas informações? O Paraguai, por enquanto, não, mas justamente nós vamos trabalhar agora em outros países. Nós temos 5 países no momento. No momento tem Brasil, Argentina, México, Colômbia e Equador, que já fazem parte da associação. Não tem mais país porque todas essas conversas foram acontecendo em eventos internacionais dentro da América Latina, eventos do LACNIC, eventos do Andina Link, do ICANN, vocês viram pelas fotos que foram sempre a gente aproveita que vai em algum evento, fica fazendo o nosso networking e vai gerando essa massa que acabou virando o LAC SP. Não estão ainda os outros países porque eles não estavam nesses eventos, a gente não conhecia talvez as pessoas para poder tratar, mas vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar em pessoal do México, do Chile, Paraguai, de outros países. Acho que no Uruguai não tem, né? O Uruguai não tem associações, porque tem um monopólio estatal lá. Mas sobre o resto que eu tinha perguntado era sobre... As outorgas igual a SM. Sim. As outorgas, assim, a informação que eu tenho, infelizmente o Alejandro teve que sair antes por causa do voo, mas a informação que eu tenho do México é muito difícil. É coisa de 1 ano e meio para conseguir a outorga e valores de $17 mil, é uma coisa assim absurda de custo. Na Argentina parece que já está melhor, mas eu vou deixar para eles falarem. Não, só para esclarecer a primeira parte, né, por que determinados países não estão, por essa razão que o Basílio falou, que isso está aberto, né, mas só para lembrar que os associados da LAC SP são associações, né, então nós não temos associados provedores diretamente, então a ideia é associações.
Então, quem tiver aqui conhecer alguma associação em qualquer país, né, mesmo até dentro do Brasil mesmo, a gente chamou as outras associações, abrimos o convite para as outras associações, e então são associações, porque a ideia é justamente, essa inclusive foi uma discussão que a gente teve durante a arquitetura desse LAC SP. Alguém falou, mas nós vamos aceitar que provedores sejam associados? E nós optamos por não, porque a gente entende que em cada país tem que ter uma associação de provedores regionais e tal, e nós vamos falar com essa associação, nós não vamos falar, porque se o cara vier direto no LAC SP, é porque ele já está demonstrando que ele não tem espírito associativo, tá certo? E a ideia é ser uma federação, e se é uma federação, é de associações. Tem um detalhe importante no Estatuto do LAC SP, que essas associações têm que ter 1 ano de existência em cada país. Então, se algum país está criando uma associação agora, para que ele possa entrar no LAC SP, eles têm que ter 1 ano de vida. Tem uma associação na Colômbia que tem 3 meses, que acabou de ser criada agora. Já existe uma da Colômbia que faz parte, e surgiu uma segunda associação na Colômbia. E eles já disseram que querem entrar, estão participando das conversas, mas eles vão ser sócios efetivos daqui, quando fizerem 1 ano de vida. Então, são algumas coisas, algumas regras que são importantes a gente colocar. No, quería agregar que bueno, esto es muy fresco. En Chile se ha formado una asociación también, ya ha tenido contacto con nosotros y seguramente lo tengamos como integrante de la ISP. Mais alguma pergunta? Boa tarde a todos. Eu sou do estado da Bahia e lá nós temos inúmeras associações, né, de provedores. Inclusive, nós estamos com a chapa que foi eleita agora há pouco, onde eu estou como vice-presidente, que é a APIEB. E eu queria saber, assim, uma vez nossa associação indo se associar também, fazer parte do LAC SP, qual a ação que vocês teriam, o LAC SP teria, na verdade, com relação àquela região específica do país da gente, no caso da Bahia, né? Nós tivemos sérios problemas com a concessionária do estado da Bahia e, após o momento que nós mostramos nossos números para o governo do estado entrou na luta conosco e a concessionária parou, inclusive, de cortar os cabos que estavam cortados e começou a ter um diálogo mais franco com a gente. Aí eu queria saber como é que o LAC SP iria funcionar numa situação dessas, já que tem um âmbito internacional, né? Bom, diretamente não seria o caso da gente atuar nesse caso. A Abrinte, que é a associação do Brasil aqui nacional, tem ajudado outras associações na Bahia, em outros locais, sempre que é necessário. Não creio que seria necessário o LAC SP também participar, mas se for necessário, vai participar. Se alguém chegar à conclusão, se a gente discutir que o LAC SP pode levar alguma coisa importante ou levar uma informação de outros países que pode ajudar, isso vai ser feito. Então, a gente está aberto a esse tipo de coisa. Quanto a outras associações entrarem no LAC SP, está aberto. Já teve a Associação da Bahia que quis entrar, mas depois, na última hora, acabou ficando em dúvida, mas está aberto, basta querer entrar. Uma informação que é importante é o seguinte: a associação que entra tem um custo mensal que tem que pagar em valor em dólar e é relacionado ao tamanho da associação. Quantos associados ele tem que informar quantos associados tem, e isso vai gerar uma taxa que varia de acordo com o número de associados. Então, é só as associações, como o Maia falou, que fazem parte do LAC SP. E, na verdade, eu estou com algumas ideias novas que depois nós vamos discutir, que eu acho que a gente vai tentar arrumar também patrocinadores, que seriam fornecedores para aparecer o logo dele lá na nossa página e tal.
e eles também nos ajudarem a fazer o crescimento da associação. Alguma pergunta mais? Acabou? Tem mais alguma pergunta? Então, estamos encerrando. Tem ainda? Tem alguma pergunta ou não? Então, vamos à última. Boa noite, parabéns a vocês. Eu sou da Fibrasnet, Maringá, Paraná, e somos fabricantes de alguns produtos relacionados à fibra ótica. E gostaríamos de saber se, de alguma forma, a gente teria acesso a essas associações para estar aí abrindo parcerias, apresentando os nossos produtos, entre outras coisas. É exatamente o que eu acabei de falar. A gente está procurando patrocinadores. Se você quiser ajudar, estamos abertos. Já temos um patrocinador em perspectiva aí. Mas a ideia é justamente essa. A gente notou, nós tivemos um evento da Andina Link na Colômbia, lá em Cartagena, e tinha fornecedores conhecidos aqui do Brasil que estavam expondo lá na Colômbia. Então, graças a esse intercâmbio que nós estamos tendo, vai começar a ter fornecedores que hoje estavam vendendo só para o Brasil, que vão virar multinacionais, vão começar a abrir filiais nos outros países. Já está começando esse movimento. Isso vai ser muito bom para toda a comunidade. Então, o fato de ter um fornecedor... estava no México, tinha fornecedores de lá, de equipamentos, me perguntaram como é que fazia para vender no Brasil, porque eles não sabiam como fazer para trazer para o Brasil. Então, o pessoal de fora vai querer trazer coisas para cá, para o Brasil, e nós também vamos poder ter a oportunidade de vender coisas lá fora. Então, todo mundo vai ganhar com esse intercâmbio. Bom, obrigado, agradeço a participação de todos, e vamos passar para a próxima palestra.